Olá pessoal, terça-feira, dia 11 de outubro, véspera de feriado do nosso mercado, e o nosso Ibovespa interrompeu aquela sequência positiva de 4 pregões de alta. Hoje a gente terminou com uma desvalorização de 1% aí no nosso mercado. Bolsas americanas também trabalharam no ambiente negativo e moeda americana mais um dia de queda. Dólar comercial naquele piso que a gente está sempre falando com vocês, de 3,20, hoje chegou até a fechar com um décimo para baixo de 3,199 no nosso mercado. Pessoal, dá uma olhada no fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. O ambiente deles ficou comprador no à vista, mas dá uma olhada neles no futuro. Ambiente bem vendedor, muito em função do quê? Do contrato novo do Ibovespa. Inclusive a gente já começou a ter liquidez dele no pregão de ontem, conforme a gente já comentou com vocês no vídeo de ontem. Então, no pregão de hoje, o que eles fizeram? Muita venda para esse contrato novo. O contrato que vai se encerrar na quinta-feira, eles fecharam até com uma ponta compradora. Mas o volume vendedor, quando a gente fez o nosso giro hoje, a 1h30 da tarde, eles já estavam vendendo 180 milhões de reais. A gente estava até com o movimento vendedor por parte deles também no mercado à vista. E esse movimento comprador que vocês estão observando aqui, muito em função do período final do fechamento do pregão de hoje, coisa que a gente está cansado de perceber em relação a esse fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. No nosso giro, a gente estava caindo 0,75 e a gente terminou aí com 1,05 de queda para o nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha rápida lá naquela evolução dos nossos contratos do mercado futuro em relação também ao nosso mercado à vista? Olha que interessante, pessoal. No mercado à vista, ficaram bem mornos no pregão de hoje até 3 horas da tarde. Ficaram levemente compradores nas 2 primeiras horas, nas 3 seguintes levemente vendedores, e aquela movimentação que a gente está cansado de saber de final de pregão, hoje também se fez presente. Em função também desse leilão de fechamento, só no leilão de fechamento acumularam mais de 110, cerca de 110 milhões de reais de ponta compradora no nosso mercado. Para o contrato do Ibovespa, que vai vencer na quinta-feira, o movimento deles hoje, pessoal, foi bem errático. Começaram com ponta vendedora, depois ponta compradora, depois ponta vendedora e terminaram numa ponta compradora. Mas deem uma olhada como é que eles se comportaram no contrato novo. Olha que interessante. Ponta vendedora durante todo o pregão. Só deram uma folga entre 2 e 3 horas da tarde. Fora isso, ponta vendedora Futebol Clube no nosso contrato novo do Ibovespa Z, que vai vencer aí no próximo dia 14 de dezembro. Inclusive a gente já vai dar uma olhada nas posições diárias. Olha que interessante. Toda aquela perna de alta que a gente tinha comentado com vocês no pregão de ontem, de 1.700 pontos, né? Naqueles 3 últimos pregões, eles estavam praticamente neutros aqui no pregão de quinta, venderam sexta e venderam com maior intensidade no pregão de ontem. Então, daqueles 1.700 pontos de alta, no pregão de hoje, a gente corrigiu 900 pontos. É isso a expertise realmente do fluxo estrangeiro. A gente chegou até a comentar com vocês que, em relação ao mercado à vista, eles estavam fazendo um hedgezinho no mercado futuro. E a gente sempre comenta com vocês, o mercado à vista não tem prazo de validade. Pode ser investimento de curto, médio ou longuíssimo prazo. Só que no mercado futuro não, ele tem vencimento. E no caso aqui do contrato novo, dá uma olhada como é que eles já estão. Uma ponta vendedora já de 520 milhões de reais. No pregão de ontem, 130, inclusive a gente terminou com uma variação positiva de cerca de 700 pontos para esse contrato novo, e hoje a gente devolveu praticamente aí 900 pontos. A gente fechou inclusive para esse contrato com um patamar de mínima em base diária. E eles já estão acumulando aqui no nosso contrato 520 milhões de reais. Vamos ficar bem atento em relação a isso, porque novamente a gente comenta com vocês que o mercado futuro ele tem vencimento. Dando uma olhadinha aqui no dólar, pessoal, hoje eles ficaram até com uma ponta compradora no dólar. Inclusive, antes da gente olhar esse gráfico diário, a gente vai comentar com vocês aqui a variação deles no dólar no intraday do pregão de hoje. Bom, dando uma olhada aqui, ó, essa movimentação no final do pregão, ela teve o quê? Uma ponta inversa das 2 primeiras horas do pregão de hoje. Que eles andaram com uma ponta compradora, acumularam lá 7 milhões, o nosso dólar futuro estava subindo, o nosso dólar futuro inclusive conseguiu subir aí entre 11 e meio-dia, mais um pouco, eles já estavam o quê? Diminuindo ponta compradora. Foram diminuindo até o final do pregão de hoje. E o dólar, desde o topo lá às 12 horas, uma correção de 27 pontos no nosso mercado. Isso não foi suficiente porque o preço médio deles ficou lá em cima por causa dessa compra, dessa ponta compradora, e eles tiveram uma projeção de prejuízo aqui de pouco mais de 380 mil reais em relação ao preço médio. No caso aqui do Ibovespa Futuro, eles tiveram uma projeção de ganho de 170 pontos, quase 180 pontos em relação ao preço médio. Isso deu um pouco mais de 1 milhão de reais. E olha que interessante, pessoal, vocês analisarem esse contrato novo, que é o Z, né, o índice Z, e dá uma olhada aqui no contrato antigo
do nosso mercado. No contrato antigo, dessa ponta errática que eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo de 100 mil e um stop em relação ao preço médio, né, uma projeção de prejuízo de 145 pontos. Então, quer dizer, no contrato antigo, 145 pontos de loss, 100 mil. No contrato novo, 170, praticamente quase 180 pontos de ganho e uma projeção de 1 milhão. Isso é expertise, pessoal. Isso eles têm aí de sobra, e para quem acompanha o nosso canal, vê o dia a dia, como é que eles se comportam e a pressão de preço que eles fazem nos nossos ativos. Dando uma olhadinha lá, novamente no mercado à vista, hoje foi o dia atípico que a gente fala. Por quê? Ponta compradora, variação média negativa superior do que a ponta vendedora. Além daquele volume comprador, muito em função também desse leilão de fechamento, ter sido maior. Então eles ficaram hoje com uma projeção de prejuízo no nosso mercado à vista de R$1 milhão. Hoje, no nosso giro mais cedo, eles estavam fazendo o quê? Vendendo as ações preferenciais de Petrobras como carro-chefe. As 3 ações que a gente está vendo aqui, em ordem, nesse leilão de fechamento, foram as ações que foram mais atacadas por essa ponta compradora que a gente tinha observado por parte deles no leilão. Então, Petrobras, que estava com volume vendedor, passou a ter um volume comprador. Então, Petrobras, que estava caindo 2,10 aí, quando a gente fez o nosso giro 1,6, terminou o pregão de hoje com 2% de desvalorização, ficou praticamente aí no mesmo patamar. O ativo que eles estavam também atuando numa ponta vendedora, inclusive era o segundo ativo do nosso giro, era também as ações preferenciais de Vale. Estava caindo cerca de 1,10 também, e eles estavam com uma ponta vendedora de quase 30 milhões. Aumentaram para 55 milhões e o ativo terminou aí com 1,7 de desvalorização no pregão de hoje. E dá uma olhada o que é a expertise desse fluxo, pessoal. Ontem a gente comentou com vocês que Vale foi o nosso carro-chefe de compras. Eles compraram o quê? 61 milhões. O ativo se valorizou 6% no nosso mercado. Hoje, com o ativo se desvalorizando, entre aspas, tá, pessoal? Somente 1,71, eles já venderam praticamente tudo. Tudo que eles compraram aí do ativo no pregão de ontem. Isso também é expertise por parte deles aí no nosso mercado. Vamos falar agora no mercado de opções? Ó, tiveram projeção de lucro para Petrobras e projeção de prejuízo para Vale. Em relação ao nosso giro, aumentaram vendas de Petrobras e diminuíram compras aí para as opções de Vale. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente consegue perceber que na ponta vendedora, tanto de Petrobras e Vale, eles conseguiram o quê? Obter lucro. E na ponta compradora eles tiveram prejuízo. No caso de Vale, não foi suficiente para anular essa projeção de prejuízo que eles tiveram aí na ponta compradora. O que vale ressaltar, no caso aqui das opções de Vale, é o seguinte: vocês estão lembrados que ontem a gente teve aqui como carro-chefe de compras por parte deles a opção de Vale J16? Inclusive compraram o quê? 1,5 milhão, e ontem Vale J16 teve uma variação positiva de 173% no nosso mercado. Hoje, novamente, eles atuaram numa ponta compradora, nesse ativo, e o ativo teve uma desvalorização de quase aí 28% no nosso mercado. No caso de Petrobras, hoje eles atuaram como carro-chefe de vendas nas opções de J14 e também J12. Se a gente somar aqui, somente essas duas, mais de 3 milhões de reais aí de vendas e também uma projeção de lucro bem significativa, que deu aí realmente uma forma de calçar essa projeção de lucro que eles tiveram aí para as opções de Petrobras. Pessoal, vamos ficar bem atento em relação a esse fluxo, principalmente esse fluxo de curto prazo no nosso mercado, porque a gente acompanha diretamente o fluxo do nosso mercado à vista, que não tem vencimento, e o nosso mercado futuro, que tem. Então a gente vai ter quinta-feira já iniciando o nosso contrato Z, e eles já estão se posicionando nesse contrato desde o pregão de ontem. Vamos ficar bem atento em relação a essa evolução de fluxo. Por isso que a gente faz com vocês o nosso giro do mercado, sempre por volta aí da metade do pregão, e a gente complementa com a evolução do dia ao final do pregão, para que vocês possam sempre ficar bem informados como que eles estão fazendo a pressão de preços aí nos nossos ativos. Mais uma vez eu agradeço imensamente as pessoas que estão curtindo o nosso canal, que está realmente prestigiando o nosso trabalho, porque realmente é uma coisa que é feita para que o investidor pessoa física saiba qual participante aí que realmente faz pressão de preços nos nossos ativos. Um forte abraço a todos, excelente feriado, e quinta-feira a gente está aí também com o nosso giro do mercado, mais ou menos por volta aí da metade do pregão. Até lá, pessoal!